O Sr. Ministro, por aquilo que eu vi aqui na NAU e também na CNN, não traz nada de novo. Está a repisar o mesmo assunto, aquilo que nós precisamos de saber concretamente, ele não responde, mas entende fazer uma ameaça aos jornalistas que executaram este trabalho, ameaçando com processos jurídicos. O Sr. Ministro já me conhece há tempo suficiente para saber que é exatamente quando me tentam estas ameaças que eu me irrito e que fico mais afoita, digamos. Eu vou contar o que se passou com este trabalho, até porque está contado na reportagem. Nós fizemos questão de avisar o leitor que fomos ao encontro do construtor João Ramalho como clientes. E, portanto, era a única forma. Esta é uma notícia, obviamente, de grande interesse público. Não havia outra forma. Eu andei com isto meses. Não havia outra forma de dar a volta àquela situação. E, portanto, sim, fizemos esse tipo de trabalho, que é frequente. Há quem use câmaras ocultas. Estás a referir à conversa gravada, sem conhecimento do empreiteiro. Exatamente. Mas, se o Sr. Ministro entende que nos pode processar, nós tivemos situações muito graves no Alentejo que poderíamos fazer o mesmo. Nós fomos seguidos por duas pessoas, uma delas ultrapassou-nos e a outra encostou-nos. Encostou-nos, não havia uma parede, mas encostou-nos. E foi o filho do Sr. Ministro da Administração Interna, o segundo interveniente, como eu disse, havia dois. Portanto, no seguimento da gravação deste encontro? Não, nós estávamos no caminho, estávamos a sair dos montes do Sr. Ministro da Administração Interna, quando percebemos que estamos a ser seguidos e quando aconteceu. Eu nunca contaria isto, como não o fiz na reportagem, mas se o Sr. Ministro entende que pode tirar o pé do chinelo, eu costumo dançar conforme a música que me dão. E concluís que terá sido uma ação intimidatória, de alguma forma? Quer dizer, o carro foi encostado, ainda por cima o jovem mostrou-nos o telemóvel, disse que havia videovigilância em casa, se existe é proibida, e existe, porque ele mostrou-nos imagem. O que ele não pode é fazer uma coisa que se chama condução perigosa, que foi o que ele fez. Conduziu, encostou-nos. Portanto, essa situação é uma situação, de facto, se for criminal, mas só é para aqui chamada porque o Sr. Ministro Luís Neves entendeu estar-nos a ameaçar. Ele ameaça jornalistas quando não tem como provar. E cada vez que fala, eu penso que arranja mais complicações para o seu lado. Neste momento nós queremos saber uma coisa que é essencial. Vamos aos esclarecimentos prestados por ele. E colocamos essa questão ao Sr. Ministro. Entre uma dezena de questões, dissemos que precisávamos das faturas e do comprovativo documental desse pagamento. O Sr. Ministro aparece, como vimos agora novamente, com um ar muito bonacheirão, a dizer isto faz, não é fatura, podem ver. Isto é... O Sr. Ministro foi diretor da polícia, é um homem que teve 30 anos na polícia judiciária e sabe perfeitamente que aquilo não é prova de nada. Porque aquilo é o registro da emissão de uma fatura. Ele não comprova que exista um pagamento. No fundo, comprova que houve um pagamento, não caso pode, contrário, de todo. não haveria possibilidade de a empresa que ele insista ter neste submetido essa assunto, fatura. porque acha que os portugueses são facilmente enganáveis. Não são. Portanto, nós continuamos a fazer a mesma pergunta. Queremos as faturas e queremos o pagamento, o comprovativo desse pagamento. Estarão com o contabilista, não pode vir agora falar de piscinas, não é piscina, é um tanque. Um homem que diz que está a preparar ali um alojamento local, vai oferecer um tanque aos clientes? Bom, um tanque não é preciso de licenciamento, talvez seja aí a que o Sr. Ministro quer chegar. Depois está há 2 anos a fazer obras com um senhor que vai de Barcelos, são 600 quilómetros ou mais, que vai de Barcelos a São Teotónio e que vai fazer obras aos fins de semana. Portanto, anda há 2 anos a fazer obras para concluir uma obra num alojamento local, quando a partir do empresário o que quer é pressa neste assunto para começar a ter rendimento desse empreendimento. Nada disto bate certo.